Olá, aqui é a professora Ana Grazielli de novo para continuar a nossa conversa sobre treinamento e desenvolvimento. No vídeo passado eu falei sobre o que é o treinamento, a diferença de treinamento e desenvolvimento, os tipos de treinamento e como que a gente começa a organizar esse processo que é através do levantamento de necessidades de treinamento. Esse levantamento, como eu falei no outro vídeo, ele consiste em olhar para a pessoa como ela está hoje e olhar para o que ela deveria ser. E a partir dessa diferença entre o que é e o que ela deveria ser, a gente colocar aí, pautar os treinamentos que devem ser desenvolvidos para esse indivíduo. Feito o levantamento de necessidade de treinamento, e isso a gente tem que pensar que eu não faço para um funcionário só, mas eu tenho que fazer para todos os funcionários da empresa, a gente precisa imaginar como que vai ser executado esse treinamento. E essa execução é quase como se a gente estivesse pensando numa aula, né? Mas muitas vezes as aulas, elas vão, como a gente tem na universidade, elas têm aí um grande período de duração, né? Um semestre. Na UFMS, as disciplinas são organizadas por semestre. Tem universidades aí que ainda são organizadas anualmente, né? Mas os treinamentos, as capacitações costumam ter um período mais curto. Às vezes a gente está falando aí de 1, 2 horas de capacitação, 4 horas, 8 horas, 24 horas, 3 dias, uma semana. Às vezes isso nem sempre ocorre com uma frequência, digamos assim, tão compassada, né? Então não é que toda terça-feira você tem aula. Muitas vezes é uma vez por mês, né? Ou 3 dias seguidos. Isso vai depender muito da disponibilidade das pessoas e também da disponibilidade da empresa em termos de tempo, recursos, enfim. Mas o fato é que pensar a organização do treinamento é como se eu estivesse pensando na organização de uma aula. Então, para isso, a gente vai usar um recurso que é o recurso do plano de treinamento. Então, o que é um plano de treinamento? É o lugar onde a gente vai especificar todas as, digamos assim, todas as atividades que devem ocorrer durante o treinamento. Essas atividades, elas abrangem desde a escolha do tema, a escolha do instrutor, até a avaliação dos resultados do treinamento. Então, é bastante coisa para a gente pensar. E ao pensar, a gente também está fazendo algumas escolhas. Por exemplo, quando eu vou escolher o meu instrutor, eu estou pensando que esse instrutor ele pode ser tanto um interno, ou seja, uma pessoa dentro da minha empresa que tem aquela competência, aquele conhecimento e possa auxiliar, ou eu tenho que contratar isso fora, né, de alguma consultoria, de um instrutor externo. E isso, por exemplo, está presente no plano de treinamento e é uma decisão que a gente precisa tomar. Dentre vários, é só um exemplo. Num outro vídeo, né, na semana que vem, aliás, eu explico melhor essa questão do plano de treinamento. Mas o que eu quero reforçar contigo agora é que todas essas decisões, elas vão impactar no resultado e no negócio da empresa, porque fazem parte de um plano de gestão de pessoas. Então, na hora em que eu estou pensando na organização dos meus treinamentos, ou seja, eu determinei quais são as competências que o indivíduo tem que ter, né? Lá no perfil do cargo dele. Eu olhei para o indivíduo, eu enxerguei o que esse indivíduo precisa fazer, o que ele é e o que ele precisa ser. Aí eu estabeleci um levantamento de necessidade de treinamento e a partir desse levantamento de todos os indivíduos da empresa, eu vou aí fazer o meu calendário de treinamentos durante aquele ano e aí vou começar a tomar as decisões que eu preciso tomar. Veja que treinamento, apesar de ter muitos benefícios, tem muitos custos também para a empresa. E aí esses custos variam desde questões relacionadas ao tempo que o funcionário ele dedica para aquilo. Quantas vezes eu já ouvi, né, de gerentes, de chefes de setor,
coisas do tipo, mas você vai tirar o funcionário daqui para fazer treinamento? Ai, que perda de tempo, né? Tem gente que ainda pensa desse jeito, que treinar pessoas é uma perda de tempo. E na verdade você está ganhando tempo, porque na medida em que você treina as pessoas, você vai diminuindo a capacidade que elas têm de errar. Então você vai diminuindo o retrabalho, vai diminuindo as perdas. Então, mas ainda tem gente que pensa desse jeito, né? Então a gente está falando aí de um custo que é um custo relacionado ao tempo. Então, se já tem gente que pensa desse jeito, se a gente dá um treinamento ruim, se a gente dá uma aula ruim, reforça o pensamento de que você perdeu tempo estando ali. Por outro lado, tem o custo relacionado à produção, porque inegavelmente, no momento em que o indivíduo ele está no treinamento, ele está deixando de executar sua tarefa, e isso impacta, né, na quantidade, no volume de trabalho gerado. Então tem que haver um planejamento para que isso ocorra e essas perdas, que o treinamento ocorra e essa perda ela seja minimizada ou ela inexista. E ainda a gente tem que contar com os custos de dinheiro mesmo, né, que estão envolvidos no treinamento. Porque não é simplesmente chegar lá e começar a falar. Então a gente tem preparação de apostilas, preparação de materiais didáticos, você vai fazer uma dinâmica, você vai fazer um jogo, você vai fazer qualquer atividade mais interativa. Isso vai necessitar de material, isso tem que ser adquirido. Você precisa reservar sala, você precisa... se for um instrutor externo, você precisa ter o dinheiro, o recurso para contratar esse instrutor, e é muito caro, muitas vezes é muito caro, conforme a consultoria que você vai contratar, quanto mais famosa, né, ela mais isso vai custar em termos de dinheiro, mas pensa que se ela é famosa é porque ela é boa, né, tem esse lado também. Então, tem uma série aí de recursos que tem que estar provisionados para que o treinamento aconteça. Inclusive, deixar a verba de treinamento reservada no orçamento da empresa, ou seja, haver um budget, né, uma verba para treinamento já reservada na empresa, é aquilo que a gente indica. Então, quando a empresa vai pensar no seu planejamento estratégico, quando a empresa vai pensar nos custos que ela vai ter para os próximos anos ou para o próximo ano, o custo, né, e a verba para treinamento, ela tem que estar lá relacionada, porque senão, como é que a gente vai fazer a coisa acontecer depois? Então, veja que não é simplesmente chegar lá e dar aula, né? Mesmo quando a gente está falando de um instrutor interno, ou seja, um funcionário da empresa que vai lá dar um treinamento, também tem um dinheiro, né, o custo financeiro que está aí, porque esse funcionário está lá, você está pagando o salário dele, e ele está tirando algumas horas do trabalho que ele faz, relacionado ao cargo dele, para ministrar aquele treinamento. Então, também tem que ser contabilizado. E é complicado porque muitas vezes a gente não consegue tangibilizar, ou seja, a gente não consegue deixar de forma clara e explícita que o resultado do treinamento refletiu no resultado da empresa. Isso é um desafio muito grande. Dizer, por exemplo, quantos por cento do lucro aumentou porque eu tive aquele treinamento. Existe uma fórmula para calcular isso, que é a fórmula do ROI do treinamento, né? É o retorno sobre os investimentos do treinamento. Mas aí ela envolve tanto questões mais fáceis de observar, que é, por exemplo, o valor dos custos, né, que a gente teve ali investidos para o treinamento, como coisas mais intangíveis, né? A motivação da pessoa, o comprometimento dela para fazer o curso e tudo mais. Então, não é uma conta fácil, pelo contrário, é difícil. Então, quanto mais preciso nós formos no levantamento de necessidade de treinamento e na proposição dos cursos que a gente vai fazer, melhor será também para reforçar o papel do treinamento junto da empresa e fazer com que haja uma cultura instalada de capacitações no local de trabalho. Beleza? Bom, espero que isso tenha te ajudado um pouco a entender essa dinâmica mais generalizada do treinamento. E nas próximas aulas a gente vai conversando mais um pouco sobre isso também, tá bom? Por enquanto, bons estudos para você aí e tchau, tchau!